as bênçãos de Deus, damos início à 146ª sessão ordinária da 5ª legislatura. Eu solicito ao vereador Jaime Henrique Duarte a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 77, lição de história. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei em parábolas a minha boca, falarei coisas escondidas desde o princípio. Estou ao vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Ainda o mesmo vereador, a leitura de um artigo do Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Artigo 20. Os filhos havido ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Solicito ao secretário vereador Eduardo Bosco que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Jaime Henrique Duarte. Presente. Eduardo Bosco. Presente. Geraldo Atleta. Rivera. Raimundo Azevedo Ferreira. Dr. Alexandre Amaral Tizeu. Presente. Augusto Canto. Abimael Ranieri. Coloca em discussão a ata da 169ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 4 de julho de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 169ª sessão extraordinária. Coloca em discussão a ata da 141ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de julho de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 141ª sessão ordinária. Coloca em discussão a ata da 170ª sessão extraordinária, realizada no dia 11 de julho de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 170ª sessão extraordinária. Eu coloco em discussão a ata da 171ª sessão extraordinária, realizada no dia 27 de julho de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 171ª sessão extraordinária. Eu coloco em discussão a ata da 142ª sessão ordinária, realizada no dia 1º de agosto de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 142ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 172ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 1º de agosto de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 172ª sessão extraordinária. Coloca em discussão a ata da 173ª sessão extraordinária da 5ª legislatura, realizada no dia 1º de agosto de 2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 173ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Projeto de Lei 49 de 2012, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 138.750. Solicito ao secretário, vereador Eduardo Bosco, que faça a leitura dos requerimentos e respostas. Projeto que é esse?
Ofício 04/2008-2012 DVSA. 24 de agosto de 2012. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 145/2012, de autoria do vereador Augusto Canto, vimos informar conforme segue o requerido. A. O que a prefeitura vem fazendo para atenuar essa situação dos moradores do bairro do Carafá? Resposta. A patroa encontra-se em manutenção. Assim que estiver em condições de uso, estaremos realizando a manutenção das estradas. B. Existe alguma programação para a manutenção da estrada do Carafá? B. Assim que a patroa estiver em condições de uso. Atenciosamente, Jacob Saldo, a sua excelência Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 04/2009-269-2012 DVSA. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 148/2012, de autoria do vereador Augusto Canto, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. A prefeitura irá disponibilizar ônibus gratuito aos estudantes de nível superior e técnico no segundo semestre de 2012? Resposta sim. Enviar relação do recadastramento realizado pela prefeitura desses estudantes contendo nome, escola em que estuda, município em que estuda, período em que estuda e endereço de residência. 2. Resposta em anexo. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, a sua excelência Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 04/270/2012 DVSA. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 149/2012, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Há possibilidade de concessão de espaço para instalação de caixa eletrônico na Praça João de Castro Figueroa, ou em local que julgue adequado. 1. Não. 2. Se negativo, por qual motivo? 2. A concessão somente pode ser efetuada através de realização de concorrência. 3. Requeiro ainda o envio de cópia à Gerência Geral do Banco do Brasil. 3. Prejudicado. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, sua excelência Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Ofício 04/271/2012 DVSA. Senhor presidente, em atenção ao requerimento 150/2012, de autoria do vereador Abimael Ranieri, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Qual ou quais os servidores responsáveis pelo controle, armazenamento e prazo de validade desses medicamentos? 1. Senhor Alexandre Gustavo Borges e senhor José Alves de Oliveira Filho. 2. Foi aberta a sindicância para apuração desse fato? Resposta sim. 3. É prática dos servidores de saúde fornecerem remédios vencidos? Resposta não. 4. Foram fornecidos medicamentos vencidos a outros munícipes? Resposta não. 5. Quais as medidas foram tomadas para que tal fato não se repita? 5. Abertura de sindicância para apuração dos fatos. Atenciosamente, Jacob Salda, prefeito municipal, a sua excelência Eduardo Jesus Melo, presidente da Câmara Municipal. Lido. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Projeto de Lei 19/2012L, de autoria do vereador Abimael Ranieri, que dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica Rua Cecília Nunes de Oliveira. Projeto de decreto legislativo de número 11/2012, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre alteração do caput do artigo 9º do decreto legislativo 67/2010, de 5/4/2010. Emenda de número 1/2012, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, ao projeto de lei 43/2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a sucumbência nas ações em que o município for parte e dá outras providências. Solicito ao secretário vereador Eduardo Bosco que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 169/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requeiro a mesa ouvido o plenário, seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento da senhora Maria Quitéria do Espírito Santo Alves, ocorrido no dia 26 de agosto de 2012. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 27 de agosto de 2012, Eduardo Bosco, vereador. Façamos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento
da senhora Maria Quitéria do Espírito Santo Alves. Solicito ao secretário vereador Eduardo Bosco que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 170/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando indagações dos munícipes aluminenses, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. Quais itens foram distribuídos gratuitamente no kit escolar 2012? 2. Quando foi feita essa distribuição? Favor enviar cópia do licitatório completo. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 28 de agosto de 2012, Augusto Canto, vereador. Requerimento 171/2012. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as reclamações dos munícipes a respeito do entroncamento da rua Ida Taraborelli, no final do Jardim Alvorada, com a rua Ervano Bocato, alegando que há pouco espaço de manobras para os veículos virarem, tanto para entrarem no Jardim Alvorada quanto para entrarem no bairro Santa Luzia, conforme as fotos em anexo 1, 2 e 3. Considerando que as manobras no local tendem a danificar os veículos por encostarem partes do fundo e da frente do carro no chão. Requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. Existe a possibilidade de recuar a calçada e avançar com asfalto, conforme foto anexa número 4. 2. Se existe, gentileza informar quando seria realizada esta obra. Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 29 de agosto de 2012, Abimael Ranieri, vereador. Requerimento 172/2012. Senhor presidente, senhores vereadores. Sabemos que a energia elétrica é essencial para a vida das pessoas, pois traz comodidades relativas a equipamentos que asseguram conforto e segurança. Por isso, é essencial que as pessoas que residem no bairro Genebra, no início da Estrada da Pedra, recebam também essas melhorias. Diante do exposto, requer a mesa ouvido o egrégio plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal e a CPFL, solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. É possível a instalação de energia elétrica para moradores do início da Estrada da Pedra no bairro de Genebra? 2. Em caso positivo, qual a previsão para a instalação? 3. Caso negativo, quais as razões para tanto? Sala de sessões plenária, vereador Orlando Silva, 28 de agosto de 2012, doutor Alexandre Amaral, vereador. Leitura do expediente recebido diversos. Ofício da Empresa de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiro, Rápido Luxo Campinas Limitada, que responde ao requerimento de número 159/2012, de autoria dos vereadores Geraldo Atleta e Eduardo da Delegacia. Ofício 091/2012. Ilustríssimo presidente da Câmara Municipal de Alumínio, senhor Eduardo Jesus Melo. Rápido Luxo Campinas Limitada, empresa de transporte coletivo rodoviário de passageiros, estabelecida na rua Alberto Stape, 31, Jardim Lucila, Tatuí, São Paulo, inscrita no CNPJ MF sob o número 45.992.724/0023.02,
e inscrição estadual número 492-458-590-119. Neste ato, por seu representante legal, o infra assinado, vem muito respeitosamente a Vossa Excelência, em resposta ao ofício número 01-185-2012, requerimento 159-2012, de autoria dos ilustres edis Geraldo Atleta, Eduardo da Delegacia, expor o que segue. Iniciamos a operação da linha intermunicipal suburbana Sorocaba e São Roque via Alumínio, bairro do Pedágio e Mairinque, em meados de 2010, mediante autorização da Artesp, Agência Reguladora de Transportes Públicos e Delegados do Estado de São Paulo, substituindo a empresa Pontur. Na época, fomos autorizados a operar respeitando a mesma tabela da antiga permissionária. No entanto, em março de 2011, requeremos junto à Artesp autorização para aumentarmos o número de horários, sendo que nosso pedido foi impugnado pela Aviação São Roque Limitada, alegando concorrência prejudicial, pois a mesma opera a linha Alumínio São Roque via Mairinque. Portanto, as tabelas requeridas até a presente data não foram aprovadas pelo mencionado órgão regulador. Importante destacar que o decreto 29913 de 89, artigo 13, parágrafo 7º, dispõe que o serviço suburbano convencional é aquele que apresenta as seguintes características. Item 4. Permite o transporte de passageiros a pé com taxa de ocupação pré-fixada. Desta forma, analisando dados estatísticos diários e mensais, bem como o fluxo de usuários transportados por faixa horária, concluímos por requerer a substituição da tabela, ainda não aprovada, readequando a atual realidade da linha. Destacando que, mesmo com o remanejamento de alguns horários, estamos atendendo plenamente e satisfatoriamente a demanda. Entretanto, frisamos que todas as linhas são monitoradas através de setores competentes, logístico, estatístico e de fiscalização, e caso constatado qualquer irregularidade, providenciamos os ajustes necessários. Sem mais, renovamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Rápido Luxo Campinas Limitada. Passaremos agora ao tema livre, onde temos inscrito o vereador Augusto Canto para fazer uso da palavra por 15 minutos com a partes. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos honra com a presença essa noite, também os internautas que nos assistem pela Web TV, nosso boa noite. É uma rápida fala hoje, apenas para deixar consignado em ata, a passagem do dia 27 de agosto, onde se comemorou aí o Dia do Corretor de Imóveis. E esse ano, em especial, os corretores tiveram motivo a mais para comemorar, porque houve o 50º do reconhecimento da atuação dos profissionais dessa atividade como profissão regulamentada. Então, 2012 marcou aí uma passagem muito favorável, uma luta grande de todos os corretores, que há 50 anos são reconhecidos como profissionais, uma atividade profissional reconhecida. Então, deixar consignado em ato o nosso voto de parabenização à classe dos corretores de imóveis, em especial aqui em Alumínio. Até os vereadores podem me ajudar, caso eu não aqui não destaque algum profissional do ramo, mas a gente lembra muito do senhor João Campos e também do senhor Clóvis Botti, que atuam na área e representam Alumínio perante aí a Associação dos Corretores de Imóveis. Fica o nosso parabéns a todos, então, os corretores. Ressaltar também, senhores, que os corretores foram muito importantes para a ampliação do nosso município, a venda de imóveis e, consequentemente, a ampliação da área rural, né? A população migrou para aquela região muito em decorrência aí dos corretores de imóveis. E hoje a gente enfrenta uma situação muito complicada na área rural, apenas fazendo gancho. Eu digo aqui das estradas municipais, novamente, já falamos isso a sessão passada e tornamos a falar novamente nesse tema livre. As estradas municipais não podem ficar da maneira que estão. Tem que ser dado um jeito. Quer dizer, o prefeito não pode fechar os olhos para a situação e deixar que o mandato dele ocorra, chegue no final e nenhuma providência seja tomada. Está intransitável.
Quem vai até o bairro Oncinha tem dificuldade para subir as ladeiras porque o carro patina naquela areia toda. Então, quer dizer, senhor prefeito municipal, não dá mais, o senhor tem que tomar uma providência com relação a isso, sabe, não tem máquina, não tem isso, mas pô, o senhor é o prefeito, o senhor assumiu esse compromisso, o senhor tem que honrá-lo e tem que resolver, sabe, não dá para ficar dessa maneira, pelo menos jogar um cascalho, alguma coisa, porque a população está sofrendo lá, está sofrendo e não é só Oncinha, nós temos notícia da Areia Branca com um problema sério, o bairro do Carafá, também as suas transversais do Figueiras e do Oncinha, e o Vale Grande também estivemos essa semana lá, no loteamento Três Sinos também, e a poeira predomina lá, causando inclusive danos à saúde, senhor prefeito, daquela região, da população daquela região. Então a gente roga, deixa o pedido aqui mais uma vez, ressaltando a nossa fala da sessão passada, uma semana se passou, nada, absolutamente nada foi feito com relação às estradas municipais. Nós pedimos então atenção para esse caso, quer dizer, porque como vereador a gente já fez tudo o que podia fazer. Como disse o vereador Alexandre na sessão passada, daqui a pouco a gente vai ficar de joelhos, né? Porque pedindo, pelo amor de Deus, para o senhor prefeito tomar providências aí com um assunto, ao nosso ver, tão simples, né, de resolver, tão simples de resolver. Nessa ocasião, então, nós reforçamos esse pedido, desejando uma boa noite a todos e, mais uma vez, aí congratulando-se com os corretores de imóveis pelo dia 27 de agosto. São essas as palavras, senhor presidente. Passaremos agora ao intervalo Pela ordem, regimental. senhor presidente. Pois não, vereador. Não havendo mais ninguém inscrito no tema livre, solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do Dr. Alexandre, ficando adiado o intervalo regimental, suspenso, aliás. Passamos diretamente à ordem do dia. Na ordem do dia, tínhamos a discussão única do projeto de lei 43/2012, que sai da ordem do dia em virtude da emenda apresentada pelo vereador Dr. Alexandre, número 1/2012. Com isso, eu anuncio a ordem do dia da próxima sessão, que é o projeto de lei 19/2012L, da autoria do vereador Bimael Ranieri, o projeto de decreto legislativo 11/2012, de autoria da mesa. E antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos, com a seguinte ordem do dia: projeto de lei 49/2012.